Voltamos então com o Fluminense em Debate desta segunda-feira, dia 28 de novembro de 2011. Já iniciamos a nossa abordagem sobre o segundo tempo, que foi o período do jogo onde todas as coisas aconteceram. O Fluminense era melhor que o Vasco e o Vasco chegou ao seu gol. O que houve, Dória? Freguesia. Volto à tecla da freguesia, que o meu companheiro de mesa, Paulo André, não compartilha muito dessa ideia. Mas é claro que é freguesia, porque a quantidade de gols e o tipo de gol que nós perdemos é uma coisa inacreditável, gente. Vocês acham aqui que Rafael sobe numa bola daquela contra o Bahia, ele ia perder o gol? Contra o Figueirense, ele ia perder o gol? Vocês acham? Pode falar aí. Fala aí, na sua opinião. A responsabilidade da palavra freguesia é toda de Álvaro Dória. Não é possível, gente. 18 metros quadrados para fazer o gol. Um goleiro apavorado, ensandecido, só chuta para fora. É verdade, tem jogo que a bola não entra, né? Esse principalmente foi um jogo que a bola não entra. Aí. É contra esses times que a bola não entra. América Mineiro, Sport, Vasco da Gama, agora, infelizmente, Botafogo. Já contra o Cruzeiro? Não, contra o Cruzeiro, contra o Figueirense, a bola vai entrar com a maneira. Flamengo em final. Flamengo em final, Vitória, Ponte Preta. Isso a gente já sabe. Jogou, a bola vai entrar com a maneira. É gol espírita de córner, gol contra, pênalti no último minuto. É impressionante. Vocês podem fazer uma estatística. Todos os times que se enfrentaram aí. Pega lá. Grêmio e Ceará. Ah, o Ceará gol do Grêmio. Por quê? Porque o Grêmio é freguesão do Ceará, gente. Pouca gente sabe disso. Então fica achando que o Ceará ter ganho foi um fato assim inusitado. Não é. Joga, ganha. Joga, ganha. Infelizmente é isso. Não tem jeito. Isso é muito difícil. Aí vocês vão dizer, mas o Atlético Mineiro ontem ganhou do Botafogo. Quantos anos o Atlético Mineiro levou para vencer o Botafogo? O Botafogo venceu 8 jogos seguidos. Gente, o Botafogo venceu 8 jogos seguidos. Vocês conhecem algum time que perde 8 jogos seguidos do Botafogo? Você conhece? Complicado, difícil. Nem no Campeonato Carioca. Nem no Campeonato Carioca. Botafogo conseguiu ganhar do Atlético Mineiro na Sul-Americana, no Brasileiro, a Copa do Brasil. Ontem tinha que perder, né? Uma hora tem que perder. Aí, quando perde, toma de 4. Agora vão ser mais 10 jogos sem ganhar do Botafogo. Entendeu? Mais 5 vitórias e 5 empates. Então, o que aconteceu no segundo tempo é isso aí. O Fluminense perdeu várias chances. Gols incríveis. Gols que não se pode perder num clássico. E perdeu. O Fluminense era melhor naquela altura do jogo, não é? Eu achei o Fluminense melhor no segundo tempo. Por que eu te fiz essa pergunta? Eu estava na arquibancada inferior do estádio e talvez tenha sido a primeira vez que eu tenha ouvido o rádio durante a partida. E na rádio estavam falando que era um jogo disputado, complicado. Quando o Vasco fez um gol, fez o seu primeiro gol, começou a análise. Não, mas é a justiça porque o Vasco estava melhor em campo, o Vasco estava jogando muito bem. Poxa, não é isso que eu estou vendo aqui em campo. Eu até estava do lado do meu pai na hora na arquibancada e falei, olha pai, o Fluminense tem jogo, tem time para poder buscar esse resultado e trazer esse empate e quem sabe virar o jogo. E a torcida do Vasco eufórica, e a gente viu de novo um time de guerreiros dentro de campo, né? Porque o Fluminense lutou e chegou ao empate. Que voleio do Fred, hein? É uma jogada espetacular do Fred, foi realmente um gol muito bonito. Pena que o gol tenha sido tardio e, enfim, de certa forma, não que a nossa sorte tivesse decretada. Aliás, melhor corrigindo, estava, né? Quando o Corinthians já se avizinhava do final do partido, a gente não tinha mais nada a fazer em termos matemáticos. Um detalhe, Paulo. Um detalhe, sim. Sem querer te cortar, já te cortando. Já cortou, fala. O Corinthians nunca perdeu pro Figueirense no Orlando Scarpelli, tá? Vocês sabiam disso? O Corinthians nunca perdeu pro Figueirense lá. Aí tá mais uma Mas freguesia. Tem série histórica para série histórica robusta para isso? Pode pegar a Campeonato Brasileiro aí. 4 jogos, não perdeu nunca. Não é uma vez em 15, não. Nunca perdeu. Mas em relação ao Fred, foi um gol muito bonito. Eu achei o Fred com uma atuação um pouco mais discreta, né? Bastante discreta durante boa parte do jogo. Como ele tem muitos recursos técnicos, em poucos momentos o faro dele brilhou. O Fred, inclusive, chegou a perder gols também, chegando perto do goleiro e tal, talvez não como o Sobis. É difícil dizer o que o jogador vai fazer na fração de segundo, mas naquele lance específico do Sobis, acho que se ele corta o goleiro para o lado, ele teria o gol vazio e faria o gol com muita tranquilidade. Ele preferiu se antecipar no toque e aquilo não deu muito certo.
Agora, o Fluminense lutou, o Fluminense foi buscar o resultado, mesmo quando a matemática, né? A gente tentou ultrapassar o além do impossível. Mesmo quando a matemática não lhe permitia sequer a chance de ser campeão. Pelo que o Fluminense jogava naquela altura, porque a Fluminense empata o jogo, chance de título já tinha acabado praticamente, sim, porque estava acabando o jogo do Corinthians, e o Corinthians era melhor em campo contra o Figueirense. A torcida começou a ficar ensandecida. Podiam dizer que era para comemorar o não campeonato do Vasco, o vice-campeonato. Eu digo que é uma partida que perpassa os limites daquilo que é futebol, né, daquilo que é tangível, daquilo que é material, do que é a classificação do campeonato. E se viu um grande jogo de futebol ali no estádio, foi isso? Foi, eu posso até dizer, o segundo tempo foi um dos grandes segundos tempos que eu testemunhei na minha vida. Por tudo que houve de bom e de ruim, mesmo com a derrota. Claro, a derrota é péssima, para mim é horrível. Eu queria estar disputando o título, ser campeão, enfim, mesmo sabendo que era muito difícil desde antes, a gente já não é ingênuo para não saber, a diferença era muito grande. Agora, eu penso o seguinte, eu saí do estádio tendo perdido um jogo, mas eu não saí com sabor de derrota. Eu não vi a derrota ali, eu vi uma atuação digna, uma atuação corajosa. O Fluminense perdendo, ele teve uma atuação muito superior, mesmo com suas falhas, às partidas que havia perdido no Engenhão anteriormente. Então, enfim, é claro, a gente podia estar melhor. Se a gente entrasse na questão do C, como falamos aqui na outra vez, se não perdesse o ponto, mas C não é história, o C é possibilidade. E dentro das possibilidades pequenas que a gente tinha, acho que fizemos um grande jogo, não fizemos o nosso melhor, perdemos muito tempo na partida, eu acho. E quando estávamos mostrando o nosso melhor futebol, aí eu entro com um detalhe para fazer um contraponto ao Dória. Eu penso na questão seguinte, sim, pode ter a freguesia, mas eu prefiro falar da competência. Eu não sei se competência é a palavra exata, porque pode ficar uma coisa pesada dizer que os jogadores foram incompetentes. Não, falharam. Se não falhasse, a gente poderia ter aberto o placar, feito 1, 2 gols. E também não sei como seria quando aparecesse aquela mensagem terrível no placar, né, dizendo do gol do Corinthians. É difícil prever. Foi um grande espetáculo. Ontem o que aconteceu no Engenhão foi teatro, da melhor qualidade. Teatro. Melhor definição que eu vi desse jogo até agora. Eu quis falar do gol do Fred, citar o belo voleio dele, e eu não quero deixar de falar da Maria Clara, a menina... Vou só dar uma brechinha, porque você que tem que falar sobre isso. Um momento espetacular, apoteótico. Eu imagino a felicidade que essa menina teve ao presenciar essa situação. Porque a menina que é deficiente visual, ela tem uma noção de mundo, ela enxerga o mundo diferente, né? Ela tem uma ideia do que é, mas ela não necessariamente sabe. Então o mundo dela talvez seja muito mais mágico do que o mundo que nós vivemos. E ela pediu para entrar com o Fred no jogo. Pediu 2 gols, o Fred só fez 1, mas fez 1 que valia por 2. Se o Fred não tivesse feito aquele gol, eu confesso a vocês que eu ia ficar extremamente decepcionado com aquele jogo de ontem. Mas quando a Maria Clara ela sai do campo para poder ir voltar para os vestiários, provavelmente para encontrar sua mãe e seu pai, toda a torcida também começa a gritar Maria Clara, Maria Clara, Maria Clara. Então foi um daqueles raros momentos também que fazem valer o ingresso sem sequer que a bola tivesse rolado em campo. E aí o Fred foi lá para a câmera, cantou Fred vai te pegar como ele tinha prometido para Maria Clara e fez-se mais uma dessas histórias do esporte que vão muito além daquilo que é os 90 minutos, aquilo que são os 90 minutos dentro de campo. Senhores, Fluminense azedou a comemoração antecipada do pré-campeão Corinthians. Pode falar, Paulo. Dizem que lá no Orlando Scarpelli já tinha gente comemorando o título, o campeonato. É verdade, Dória? É verdade, tanto que as câmeras focalizaram, principalmente as pessoas que estavam mais exaltadas quando do gol do Vasco. Mostrou a exaltação e a brochada, né? Porque aquilo foi uma verdadeira brochada. O cara está comemorando o gol do Vasco. Ih, vou ter que ficar mais uma semana, vou ter que enfrentar o Palmeiras. Eu continuo achando o Corinthians campeão, tá, gente? Eu não mudei minha opinião, não. Na 7ª rodada do campeonato eu tinha falado isso, para quem não acompanha. Eu acho que o Corinthians vai ser campeão, porque eu acho muito difícil. A sensação de vitória que o Vasco tem quando enfrenta o Fluminense é a mesma que tem de derrota quando eles enfrentam o Flamengo. Tudo que eles pediam a Deus foi exatamente o que aconteceu. Ao contrário, o Flamengo precisando da vitória para entrar para a Libertadores e para tirar eles do campeonato. Ou seja, vice de novo para eles. É o que eles não queriam. Eu acho que vai acontecer isso. Já que abordamos esse assunto, briga pelo título. Vasco e Flamengo no próximo final de semana.
e ao mesmo tempo ocorrerá Palmeiras e Corinthians. Já pensaram numa vitória palmeirense, o Vasco dependendo só de suas pernas, e ele perde para o Flamengo? Já pensou, Paulo? Olha, é uma pena que até, evidentemente, é justo em função do regulamento, que as partidas sejam todas ao mesmo tempo. Porque eu queria muito que essas partidas fossem disputadas a cada 2 horas, para poder ver todas. Porque essa rodada de final de semana, no que há de melhor e pior no campeonato, ela será espetacular, como talvez eu nunca tenha visto na minha vida como torcedor no Brasil. Agora, particularmente em relação a esses 2 jogos, se cabe palpite, o Palmeiras sua sangue e dá a vida contra o Corinthians. Hoje, não tenho dúvidas, o Vasco é melhor do que o Flamengo, mas o estigma dos insucessos por 13 anos é um complicador. Enfim, eu teria simpatia, enfim, acho que já falei isso em outros Pode veículos. falar que o Vasco é freguês do Flamengo. Não vou falar nem com o Vasco freguês, vou falar que o Vasco conta com minha simpatia para ser campeão, mas eu acho que é muito difícil. Assim como semana passada eu havia dito aqui que era menos difícil o Figueirense ganhar o Corinthians do que o Fluminense vencer o Vasco, eu acho que é menos difícil o Palmeiras vencer o Corinthians do que o Vasco vencer o Flamengo. Bom, enfim, pormenores da próxima rodada. Também tem um confronto bastante interessante, que é o Atlético Mineiro contra o Cruzeiro, e ao mesmo tempo tem Coritiba e Atlético Paranaense. O Coritiba pode rebaixar, como gosta de dizer o nosso amigo ator Léo Prazeres, piloto de avião, o Flamengo, o Atlético Paranaense, quem antes fosse Flamengo, pode genérico. Pode rebaixar o Atlético Paranaense, o patético, né? E o Cruzeiro pode ser rebaixado pelo Atlético Mineiro. Eu não gosto muito dessa questão de clássico em última rodada não, mas que isso vai ser divertido, vai. Olha, é a maior rodada da década no futebol brasileiro, das 2 décadas, das 3, enfim. E incrível, né? Mesmo depois de termos sido alijados da disputa do título, ainda temos essa partida contra o Botafogo, que vai ser analisada aqui, né? Que é uma partida que exige cuidados. A gente não deixa de torcer, né? Porque, que me perdoem, eu tenho um grande amigo atleticano, né? Torcedor do Atlético Paranaense. Conheço pessoas do Paraná muito simpáticas e tal, mas minha mãe tinha uma simpatia enorme pelo Coritiba. Eu vou torcer ardorosamente pelo Coritiba, não há outra alternativa, né? E em relação ao Atlético Cruzeiro, se a gente pensar o futebol que o Cruzeiro jogava há um ano e imaginar o que está acontecendo hoje, é algo deprimente. O Cruzeiro não merece isso. Enfim, eu sinceramente não veria com bons olhos a queda do Cruzeiro. Aliás, o Dória até por outros fatores, né? Porque ele provavelmente vai dizer que a queda do Cruzeiro significa a gente perder 6 pontos no campeonato do ano que vem. E o pior é que no lugar do Cruzeiro vem o esporte, né? O Mineiro é freguês do esporte, não tem isso. Agora, são jogos espetaculares, vai ser difícil, vai ser uma rodada, independentemente dos times envolvidos nas disputas, é uma rodada para qualquer apreciador de futebol ficar maluco, porque são muitas possibilidades e todas estão em aberto, nenhuma delas é definitiva nesse momento. Se você tivesse 5 televisores, você assistiria os 5 jogos, né, Paulo? Os 10 jogos, no caso, né? Se tivesse 10 televisores. Rapaz, ia ser uma coisa muito doida, né? Eu já vi um conhecido crítico de cinema, Rubens Eodo Filho, já declarou em entrevistas televisivas que ele assiste 3 filmes ao mesmo tempo, né? Eu já acho uma coisa de doido. Agora, esses jogos todos, eles merecem ser acompanhados. Imagina, Atlético e Cruzeiro, Curitiba, Atlético Paranaense, Flamengo e Vasco, vai ser colossal. Palmeiras e Corinthians, gente, isso aí vai ser tudo, entendeu? Então, enfim, uma rodada para não botar botar Bahia e Ceará, Paulo. O que eu acho? Olha, o Bahia, você lembra exatamente da pontuação dos times nesse momento? De Bahia e Ceará? O Bahia já escapou do rebaixamento. Bahia já escapou. Já. Você queria insinuar que poderia ter uma grande festa nordestina? Quero insinuar assim, porque ano que vem já tem mais 2, quer dizer. Olha, faria até sentido em termos do futebol nordestino, né? Mas eu não sei bem se isso vai acontecer, não. Atualizando para vocês que perguntaram, Bahia 43, Cruzeiro 40, Ceará 39. Se o Ceará vencer a sua partida, ele ainda pode escapar do rebaixamento e deixar o Cruzeiro lá, porque o Bahia não vai ser mais ultrapassado. O Bahia já está livre. Quer complementar alguma coisa? Não, era só para dizer o seguinte: de todos esses grandes jogos que estão na disputa do título,
ou da questão do descenso, que tarefa sobrou para Atlético Paranaense e Cruzeiro, né? Enfrentar os arquirrivais com a arma apontada para a cabeça. Esperamos que fique só nas 4 linhas. Senhores, terminou o segundo bloco do Fluminense Debate. No terceiro, teremos mais uma vez a presença dele, o insuperável Léo Prazeres.